aqui já do outro lado da rua, a gente vê a casa do presidente Lincoln. E depois de mais de 3.940 quilômetros, nós chegamos ao final da Rota 66. E agora a gente começa a se preparar para a próxima aventura. Estamos no nosso trecho final da Rota 66, rumo a Chicago, Illinois, que vai ser o ponto final pra gente e é o ponto inicial oficial da Rota 66. Nós estamos agora na cidade de Cuba, uma cidade de um pouco mais de 3.000 habitantes aqui no Missouri ainda. Hoje nós saímos um pouco mais tarde do que o previsto, porque durante a noite em Springfield chegou a menos 6 graus e nós acordamos com um vazamento no nosso aquecedor. O Léo tinha feito reparo do aquecedor que estourou no Alasca, ele não aguentou a temperatura, ele não aguentou o frio, voltamos para o frio extremo, não estávamos esperando, a gente estava feliz que as temperaturas estavam positivas e com mais de 2 dígitos nos últimos tempos. Então foi meio de surpresa assim, né? Começou uma ventania e aí a temperatura baixou. E a sensação térmica estava muito abaixo de menos 6, então acabamos tendo esse problema. Por isso, nós saímos no meio da tarde, agora já está começando a baixar o sol. E a nossa intenção hoje é pelo menos passar da cidade de St. Louis e entrar no estado de Illinois, nosso último estado. Bom dia, galera. Ontem a gente acabou dirigindo um pouco durante a noite. A gente passou pela cidade de St. Louis, cruzou o rio Mississippi e entramos dentro do nosso último estado aqui pela Rota 66. Já estamos no estado de Illinois, a gente passou um pouco a cidade de St. Louis, a gente está próximo a uma cidade chamada Hamel e a gente acabou passando a noite em uma rest area. A gente já mostrou para vocês em alguns lugares rest areas que a gente parou, são todas muito parecidas. Geralmente tem parquinho para crianças, tem mesas, ali tem banheiros. E agora a gente volta a pegar a estrada para continuar pela Rota 66 e a nossa próxima parada é em Springfield. Sim, Springfield, mas não é Springfield no Missouri, é Springfield em Illinois. Quando a gente foi na Universal Studios lá em Los Angeles, na parte dos Simpsons, a Fabi comentou a respeito da quantidade de cidades aqui nos Estados Unidos que se chamam Springfield, que é o nome da cidade nos Simpsons. E realmente é um nome muito comum de cidades aqui nos Estados Unidos. Mas é isso, bora pegar a estrada. Chegamos em Springfield, capital do estado do Illinois. Muitas pessoas acham que a capital de Illinois é Chicago, porque é uma das cidades mais conhecidas, mas a capital é aqui em Springfield. A gente está na frente do Capitólio, na verdade na parte de trás, porque ele está em reforma, então a gente não consegue chegar mais perto. O Capitólio é aonde fica concentrado todo o governo estadual. E essa cidade ela é mais famosa por ser a Casa de Lincoln. O 16º presidente e o mais famoso presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele construiu a história política dele aqui no estado do Illinois, especificamente em Springfield. E eu já vou fazer um parênteses aqui para dizer que essa não é a Springfield dos Simpsons. As duas últimas vezes que a gente falou sobre Springfield, algumas pessoas disseram assim, tá, mas vocês não falaram sobre os moradores mais ilustres daí. Existem 21 cidades nos Estados Unidos chamadas Springfield. E a Springfield dos Simpsons é baseada em uma cidade do Oregon. O criador dos Simpsons se baseou numa cidadezinha da infância dele para criar a cidade que a gente vê no desenho. Então não é especificamente essa daqui. E são várias Springfields espalhadas pelos Estados Unidos. A gente ia dar uma andada por aqui, quem sabe até chegar mais perto do Capitólio, conhecer um pouquinho dos prédios, até porque é tudo muito bonito aqui nos arredores, mas tá muito frio, o vento tá muito gelado, acho que a gente precisa voltar para casa e pegar mais um casaco e começar a explorar um pouquinho mais da história da cidade. E uma coisa interessante é que a gente está bem no centro da cidade. Ali do outro lado da rua tem estacionamentos com parquímetros, mas do lado de cá a gente consegue estacionar por até 2 horas de graça. Isso normalmente a gente não encontra em centros de cidades como essa, que é a capital do estado. Mas é engraçado porque não passa uma sensação de ser uma cidade muito grande, não. Né? É a capital mas do estado. Não é uma cidade muito grande. Tem 115 mil habitantes, mais ou menos. O que não é uma cidade muito grande para os padrões brasileiros, mas para cá é uma cidade relativamente grande.
Nós chegamos aqui no lugar onde foi a casa de Abraham Lincoln. Ele foi transformado em um lugar histórico nacional, inclusive é gerenciado pelo National Park Service. Aqueles parques nacionais que a gente fala, Grand Canyon, Yosemite, Zion, esses parques famosos todos, eles são uma parte do trabalho que o serviço dos parques nacionais faz, mas alguns lugares históricos nacionais também é cuidado por esse setor. Então a entrada aqui é gratuita, a gente pode conhecer o espaço, conhecer os prédios, e o estacionamento é pago. O estacionamento é pago $2 por hora. Ou você pode parar na rua onde tem os parquímetros, nessa região aqui é tudo com parquímetro, mas também tem o estacionamento aqui do Parque Nacional. E Abraham Lincoln é provavelmente o presidente mais famoso dos Estados Unidos. Inclusive tem uma estátua dele em Washington. Do outro lado do Washington Monument fica uma estátua gigante dele sentado em uma cadeira. Ele também é um dos presidentes que está esculpidos no Mount Rushmore. E com certeza você já deve ter ouvido falar, mesmo quem não conhece nada da história dos Estados Unidos, porque foi durante o governo dele que aconteceu a Guerra Civil Americana e o fim da escravidão, pelo menos no papel, pelo menos pela lei aqui nos Estados Unidos. E a entrada dele no governo americano foi, na verdade, o estopim para a Guerra da Secessão. Quando ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos, um dos pilares da campanha dele era a questão da abolição da escravidão. Os estados do sul eram escravocratas e os estados do norte ainda não. Quando ele finalmente conseguiu se eleger, os estados do sul não gostaram nada dessa situação, ficaram com medo de que a abolição realmente virasse uma realidade e criaram os estados confederados do sul, que entraram em guerra depois com a União. A gente conta muito dessa história quando nós entramos nos Estados Unidos, a nossa passagem pelo Texas, pelo Tennessee. Então eu vou deixar uma playlist separada com os vídeos onde a gente conta um pouco mais da Guerra Civil Americana pelos lugares onde a gente passou. E eles transformaram todo o bairro em um lugar histórico, onde você pode ver os prédios como eles eram. E tem algumas carruagens, carroças, não sei como é que chama isso. Carros muito antigos aqui na rua expostos também. E é muito legal de ver os prédios assim, eles estão super bem conservados. Vamos ver se a gente consegue entrar em alguns deles. I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Que chique a lareira. Bonita mesmo, né? Olha só. A gente tá na casa que ficava praticamente em frente à casa da família Lincoln. E aí foi transformada em um museu onde a gente pode conhecer um pouco da história, como é que a família se mudou pra cá, conhecer sobre o bairro, conhecer sobre a família em si, os filhos. Então tem um pouquinho do pedaço da história aqui. Eles tiveram 4 filhos e só um deles viveu até a vida adulta. Todos os outros 3 faleceram ainda na infância ou no começo da adolescência. Um deles nem fotos existem, nenhum registro de foto foi encontrado na história. E olha que é uma história muito estudada, então não ter sido encontrada porque realmente não deve existir. Se não tá no Google, não existe. E Abraham Lincoln nasceu, na verdade, no Kentucky. Ele morou lá com a família por bastante tempo. Os pais tinham algumas terras por lá e dali vinha o sustento deles. E aí, por algumas questões políticas, eles acabaram perdendo todas essas terras, se mudaram para o estado de Indiana. Ali eles se estabeleceram novamente. E aí, só mais tarde, que o Lincoln acabou vindo para o estado de Illinois. Aqui ele começou uma carreira como advogado e depois entrou na política. E aqui mostra como é que era a casa deles nos diferentes anos. Então, entre os anos de 1846 e 54, a casa tinha essa cara. E aí, depois de 55 e 56, eles aumentaram, ampliaram, colocaram mais um andar. Curti a horta. Pois é, tem uma horta grande, né? Aí eles tinham bichos e aqui ele tá sempre pra trabalhar. Tem ele na casa. Todo mundo que lembra do Abraham Lincoln, eu acho, lembra dessa imagem dele com um chapéu enorme na cabeça. Não pode ir aqui, mas é a parte mais legal, que é a varandinha. Dá pra botar uma cadeira, tomar um café e ver a vizinhança, sabe? Vai dizer que não é perfeito pra isso, olha só. E tem uma porta que vai especificamente pra varanda. É a parte mais legal da casa. Essas casas americanas de antigamente são muito bonitas, né? Com essas varandas a gente ainda vê pelo caminho várias casas ainda nesse estilo, só que hoje muito mais modernas. Tem algumas que a gente vê na estrada, assim, que tem aquele solário no fundo, muito sabe? legal, né? Tipo que a gente vê nos Irmãos à Obra. Então. É verdade. Ó, e aqui já do outro lado da rua a gente vê a casa do presidente Lincoln. E devo dizer, é uma casa relativamente modesta, né? Para um presidente americano. É, e pensar que na época ele já era uma pessoa
pessoa de muito dinheiro. Bom, se bem que eu não sei como é que era na época, né? Porque é um casarão, se for olhar. Não, é grande, época, né? Perto das outras casas aqui da rua é grande, mas não é nada assim chamativo, eu digo assim, né? Mas é porque eu não sei como é que era na época, sabe? Mas ele já era um homem de dinheiro, porque ele ganhava muito dinheiro na advocacia, já era político de carreira de muitos anos, já era uma pessoa influente. E ele só saiu da cidade de Springfield em 61, quando ele foi então pra Washington, pra capital, pra concorrer à presidência. E voltou pra cá em 65, depois que ele foi assassinado e foi enterrado aqui. A família fez essa escolha por enterrar ele aqui, porque é onde a história dele se fez. E aqui tá tendo um tour agora com um Park Ranger. All I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. A gente conseguiu pegar algumas coisas da história da casa e acho que a que mais chamou a atenção é o valor que eles pagaram na época que eles se mudaram pra cá, a família Lincoln. Eles pagaram $1.500, que é um valor, né, nos dias de hoje, obviamente isso na época era muito dinheiro, mas ainda assim, é um valor muito baixo. Né? E assim, ó, as casas desse lado de cá, né, todas essas casas desse lado da rua aqui, foram restauradas pra parecer com casas da época. Eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu ia falar. Mas do outro lado da rua, as casas lá, ó, também tem essa cara. São muito bem parecidas. Eu ia falar exatamente isso. É engraçado porque eu não percebi que terminava aqui, porque eu tava olhando pro lado de cá e tal, e aí aqui eu vi que a rua tá bloqueada. Tá, então termina aqui, mas do outro lado da rua é igual. É bem parecido. Legal. Porque realmente é um estilo de casa que a gente vê até hoje, como eu comentei. Mesmo em bairros bem modernos, a gente olha o acabamento nas paredes, é o mesmo, sabe? Muda o material, mas o estilo ainda é muito parecido. Eu acho que é importante a gente comentar que os estados do sul eram escravocratas e os estados do norte abolicionistas, mas ambos os territórios eram racistas. Em 1908, seguindo essa questão racial muito forte ainda, o racismo muito presente nas comunidades, vários lugares tiveram os chamados Rice Riots, que foram massacres da comunidade negra por vários lugares aqui dos Estados Unidos. Um deles aconteceu aqui em Springfield em 1908, nos dias 14 e 15 de agosto. Foram 48 horas de terror em que a população branca colocou fogo nas casas e nos negócios da população negra da cidade, eliminando diversas pessoas, machucando diversas pessoas. Muitos conseguiram fugir, muitos inclusive nunca voltaram para a cidade depois do que aconteceu. Apesar de a gente contar a história sobre o fim da escravidão, como eu comentei antes, a escravidão no papel é legalmente permitida, porque se perpetuou por muito tempo ainda o racismo e a escravidão de uma forma muito velada em todos os estados. Aqui a gente pode conhecer um pouco das pessoas que fizeram a história de Springfield. Então tem várias coisas interativas aqui. Tem até um lugar lá no canto pra criança ser transformada em desenho. E tá escrito assim: você é o protagonista de uma história. Qual é o impacto que você vai ter na vida de outras pessoas? A gente comentou com vocês que estava feliz porque estava esquentando, então a gente estava usando camiseta de manga curta, estava super confortável. E as últimas noites a gente pegou aí na casa de -7, -8 graus. Tava muito frio. Eu tô com a tech shirt de manga longa por baixo, o wingsuit, mais um casaco bem pesado e ainda assim eu tô com um pouquinho de frio. No rosto, nas mãos, sabe? Porque o vento aqui é muito gelado. Agora tá 9 graus, não tá tão frio assim, mas a gente tá sentindo muita variação de temperatura. E aparentemente em Chicago, que é o nosso destino final da Rota 66, tá um pouquinho mais frio ainda. Ou seja, a gente achou realmente que não pegaria mais tanto frio assim, mas não. Acho que a gente vai pegar ainda um pouco de frio. Eu, inclusive, fui resgatar casacos e tal que eu já tinha guardado. Até as cobertas, né? Ontem à noite a gente pegou todas as cobertas. E se você ainda não conhece as peças da Insider, as tech shirts de manga longa, de manga curta, que a gente sempre fala pra vocês, os wingsuits, eu preciso contar que tem ofertas especiais acontecendo durante o mês do consumidor. Março é o mês do consumidor, então tem várias promoções acontecendo e o nosso cupom ganhou um upgrade. Nosso cupom agora é LeoEFab15 durante todo o mês de março para você ter 15% de desconto em todo o site, em cima dos valores já promocionais. Então
Então o desconto do cupom ainda é cumulativo com os descontos que já estão acontecendo no site. São peças feitas com tecidos tecnológicos e que têm alta durabilidade, além de serem peças atemporais com cortes lindíssimos. Eu sempre falo especificamente do wingsuit, porque o corte dessa peça pra mim é maravilhoso. E as tech shirts, que são uma camiseta básica incomparável. Não dá pra você comparar uma camiseta de algodão comum com as tech shirts, porque elas são anti-odor, elas não desbotam, elas não precisam ser passadas e elas ainda ajudam na regulação térmica. Então você tem vários benefícios e alta durabilidade pela qualidade das peças. Por isso aproveita os descontos, aproveita o mês do consumidor, que vai estar rolando promoções especiais durante o mês todo, e o nosso cupom LarryFab15 para você ter 15% de desconto em todo o site. A gente vai deixar o link e o cupom aqui na descrição, então não perde essa oportunidade. Inclusive, quando eu recebi o nosso cupom válido para o mês de março, eu falei, eu vou aproveitar para fazer umas compras, porque eu tô com uma listinha de compras de peças que a gente vai levar na nossa mala de viagem quando a gente começar a viajar de mochila. Então tem algumas peças ali que eu já tava de olho, tem que aproveitar as ofertas, né? E a minha chave parou de funcionar de novo. Ai, vou ter que trocar a fechadura da porta. Achei que não precisaria, mas... Quem sabe, a gente ainda tem mais um tempo por aqui, Quem sabe a gente ela tem volta a mais funcionar. um mês, mais ou menos, nos Estados Unidos, antes de despachar o motorhome de volta para América do Sul. Quem sabe até lá. Se depois de um tempo ela voltou a funcionar, quem sabe agora ela para de funcionar um pouquinho, descansa, depois volta a funcionar. Quem sabe é o frio, né? Pode ser. Olha, pode ser. Não, mentira, porque lá, quando a gente teve esse Tava problema, quando estragaram a nossa fechadura, não tava frio. I got nothing more to lose. Recover your eyes, this one's for you. Que coisa confusa. Day you have to live to learn. Maybe that's why I crash and burn. I got news for you. Fizemos uma rápida e estratégica parada aqui em Williamsville para tirar fotos, porque tem umas placas bonitas aqui. E que bonitinha a comunidade aqui, o bairro. É legal, né? Uma de casa, bem casa que a gente imagina como estilo americano, assim. Tem, obviamente, uma van da Amazon. Sempre, né? Sempre. Todo lugar que a gente tá tem uma van da Amazon. E como a gente comentou lá na... Meu Deus. E como a gente comentou lá na vila onde tinha a casa do Abraham Lincoln, como a gente pode ver, ó, as casas são realmente bem parecidas com aquilo. Mudou um pouco, tá um pouco mais moderno. A gente vê nas janelas, principalmente, portas, né, que isso tá diferente. Mas o estilo, o formato da casa, eles são muito parecidos. Vamos tirar foto? I'm much better off in the underworld. I got news for you. And things I wanna pursue. Agora nós vamos lá naquele posto para tirar fotos também. Ao longo do caminho tem vários lugares assim, que são postos antigos, reconstruídos exatamente para se tornar cenário de foto, ponto de parada para quem está viajando pela Rota 66. E esse aqui tá bem bonitinho e a gente consegue colocar o motorhome perto da placa para fazer uma foto legal. Ele tem a placa aqui, Old Station Route 66, tem a placa do posto mesmo, tem o carro antigo, tem as bombas. E o bairro aqui é tão tranquilo que a gente só escuta o barulho dos pássaros. O que é muito doido porque lá no fundo tem uma indústria, mas a gente não escuta barulho nenhum além do barulho da natureza. And my legs are gonna turn into a tail. Oh, Kilimanjaro. Colocar o tripé aqui, talvez. Depois a gente tira do outro lado. Agora sim, fotos tiradas, muitas fotos, inclusive. Depois a gente vai descobrir quais fotos ficaram boas e quais não. O que a gente faz é isso, tirar 1 milhão de fotos e aí depois a gente analisa qual é o cenário. Mas é legal que aqui na Rota 66 tem muitos lugares assim que são muito bons pra tirar foto. Lugares bem bonitos, coloridos. Isso é uma coisa que faz falta, né? Antigamente as coisas eram muito mais coloridas, assim, nas fotos fica muito bonito. Ainda mais num dia de sol, assim, né? E esses lugares, eles são próprios pra tirar foto mesmo. Quando você procura nos guias e tal, eles colocam um ponto de parada que é um bom ponto de parada pra fotos. Isso. Não tem nenhuma outra razão de ser, além de ser um ponto pra você ver coisas antigas e tirar fotos. Agora, vou pegar a estrada de novo. Want the good, want the bad, all the feelings. Want you happy and sad in between them. If there's one thing I truly believe in, ordinary love, I wanna
Uma coisa que vocês devem ter notado desde que a gente começou a rodar pela Rota 66 é que a gente está sempre muito próximo dos trilhos do trem. E isso faz todo sentido porque quando a rodovia foi construída, a malha ferroviária nos Estados Unidos já existia. Então todos esses trilhos já estavam instalados nessas regiões. Então quando eles tiveram a ideia de construir uma rodovia que ligava Chicago a Los Angeles de forma ininterrupta, o lugar mais óbvio para construir essa rodovia seria perto das ferrovias. Porque normalmente as ferrovias eram construídas em locais mais planos, em uma linha mais reta ou mais próximo disso, afinal os trens não fazem curvas como os carros. Mas o principal, a linha ferroviária era normalmente construída em locais mais altos para evitar inundações, para que quando houvesse enchentes pelas cidades por onde as rodovias passavam, a ferrovia não fosse afetada. Então, sem sombra de dúvidas, esse foi o melhor caminho para construir essa rota histórica que a gente vai terminar de cruzar hoje. Be holy, holy, when it's ordinary love, ordinary love, ordinary love. Yeah. Que bonito, né? Com o sol se pondo assim, então parece um castelo. É verdade. A gente chegou aqui na cidade de Joliet, acho que é assim que fala, né? Jolie. Jolie? Jolie, não é? Não, se fosse Jolie seria J-O-L-I-E. Tem um T no final, parece ser francês. Não, mas o T não é francês? Não, o T não é mudo no francês? Deixa eu apertar pro Google, peraí. Então, daí seria Joliet. Tá bom? Você sabe mais francês que eu. Então não sabemos qual a pronúncia correta, mas o nome da cidade se escreve Joliette. E a gente tá na frente da antiga prisão de Joliet. Traduzido é Joliette. Juliette. É, mas não é isso que eu quero saber como fala. Poxa vida, Google, me ajuda. Ó, vamos descobrir como fala o Google. Old Joliet. 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 É um francês com sotaque americano, no Old fim das Joliet. contas. Joliet. Mas é uma prisão muito bonita e realmente ela lembra um castelo ó, pelas construções, as torres nos cantos, que é obviamente onde os oficiais ficam monitorando todo mundo dentro do pátio, mas lembra bastante um castelo. E essa prisão aqui, ela é famosa, ela é muito antiga, ela é dos anos 1800 e pouco, e ela é conhecida agora como a prisão mal assombrada. Inclusive tem alguns tours que acontecem aqui, nesse período não tá acontecendo, por algum motivo que a gente não descobriu qual, os tours não estão acontecendo, mas essa prisão ficou muito famosa em 1980, quando ela já estava desativada e serviu de cenário para um filme que talvez muitos de vocês se lembrem ou conheçam, Os Irmãos Cara de Pau. Aqui ele era chamado de The Blue Brothers, mas no Brasil o filme ganhou o título de Os Irmãos Cara de Pau. Desde então, várias outras coisas foram gravadas aqui, sendo a mais famosa delas, e aí sim, que é um dos motivos pelos quais a prisão acabou virando atração turística e tal, é que ela era a Fox River State Penitentiary de Prison Break, uma série que ficou muito famosa, teve várias temporadas e boa parte foi gravada aqui. Então se você é fã de Prison Break, você deve lembrar desse cenário. Ou não, né? Vai que eles só gravaram do lado de dentro. Eu não assisti essa série. Eu assisti, mas faz muito tempo, eu confesso que eu não lembro, mas a prisão é muito bonita, vale a pena visitar só pra ver a arquitetura, assim. Claro que, né, é uma prisão, então aqui a gente vê as grades, vê umas janelas bem pequenas aqui em toda essa lateral. Então por esse lado é muito triste, né? Mas... E uma parte é do lado de cá, outra parte fica do lado de lá. É, e lá que tá escrito, ó, Haunted Prison. Então ali de noite, quando tá funcionando, a frente do prédio ali fica toda colorida e tal. É bem diferente à noite. É a parte turística. É. E com esse pôr do sol, né? Olha só a vista. Ordinary love, ordinary love. Yeah. E a cidade toda é muito charmosinha, assim. A gente até pensou em passar a noite aqui pra não seguir viagem, chegar em Chicago à noite, mas não tem nenhuma marcação do Overlander nessa região. Então a gente vai procurar algum outro lugar aqui por perto, porque a gente tá ainda uma meia hora, 40 minutos de Chicago e a gente quer chegar lá durante o dia, né? Pra poder tirar fotos na placa e tudo isso. I don't wanna be giving too much away just yet. Don't wanna be spilling my guts to someone I just met.
Acabamos passando a noite aqui na cidade de Joliet mesmo. A gente conseguiu encontrar um Cracker Barrel mais os arredores da cidade, assim. É normalmente onde ficam os Cracker Barrels, perto das rodovias e mais afastados dos centros das cidades. Consequentemente, muitas vezes tem barulho, mas a gente já tá acostumado. Já. Mas o vento tá fazendo mais barulho, por incrível que pareça, do que a rodovia em si. Tá ventando muito. Não sei se dá pra ver naquela lata de lixo lá, ó. Olha o vento. Mas agora a gente vai voltar pra Rota 66 e fazer o nosso último trecho. São mais uns 60 quilômetros pra gente terminar a rodovia. You say you learn to tell truth from lies. Oh, yes you do. A gente parou aqui no centro da cidade de Joliet. A Fábio saiu pra ir no museu que tem aqui perto, só pra pegar um carimbo no passaporte. Aproveitar que a gente tava passando de novo no centro da cidade aqui pra fazer isso. A cidade aqui é bem bonita, lembra bastante as cidades por onde a gente já passou. E eu achei legal que eles estão reformando essa igreja aqui. É bem interessante de ver as construções aqui nos Estados Unidos. Tem um padrão um pouquinho diferente do brasileiro, então é legal de a gente entender como é que as coisas funcionam por aqui. Fechado. Fechado? Totalmente fechado. Sério? Aham, e nenhum aviso assim de horário de funcionamento, nada disso. Só que os entregadores é pra tocar a campainha, mas que tá fechado. Ué? É, assim, pensando bem, o passaporte acaba não valendo a pena, porque é legal que teria vários pequenos brindes ao longo da rota de cada cidade e tal, e lugares pra conhecer, mas na maioria dos lugares, ou eles acabam não dando brinde, mesmo quando tá escrito que você vai ganhar um cartão postal, um PIN, alguma coisa assim, ou os lugares são fechados. É, os horários variam muito, né, então. Mas pelo que eu já tinha lido, o museu estava fechado, mas a loja estava funcionando. A loja de presentes, que é onde eles carimbam e tal, mas a loja também tá completamente fechada. Na verdade, tá com cara de abandonado, assim, Tá, sabe? quando a gente passou na frente já tava com uma cara assim. Chegamos ao final da Rota 66, mas, como vocês podem perceber, estou o quê? Sozinha. O Léo foi dar a volta na quadra pra eu filmar a gente passando por aqui. A gente, no caso, o motorhome, passando pela placa que determina o final da Rota 66 aqui em Chicago, pra quem faz trajeto contrário como a gente, porque tem várias placas aqui dizendo que você não pode nem parar e muito menos estacionar aqui nesse lugar. Still haven't called me back. We're just getting older. Soon enough, it'll be too late to act. Let's do it again. Let's ride on that waves of gold. California sun. E depois de mais de 3.940 quilômetros, nós chegamos ao final da Rota 66. A gente tá na placa de começo da Rota 66, porque a placa de final fica na quadra lá do outro lado, como a gente já mostrou pra vocês. A questão é que nessa rua aqui só pode entrar, e o sentido que a gente vem, como ela começa aqui, a gente vem do outro lado até aqui, a gente não conseguiria terminar a Rota 66 exatamente aqui na placa. E aqui também é bem difícil de estacionar, a gente teve que estacionar bem longe e vir caminhando até aqui, mas passamos com o motorhome pela placa de final e pela placa de começo da Rota 66. Aqui a gente termina mais uma jornada que vai ficar gravada na nossa memória para sempre. Foi uma viagem incrível. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da Rota 66. E agora a gente começa a se preparar para a próxima aventura. A gente ainda vai explorar um pouquinho de Chicago, vai conhecer alguma coisa aqui na região. Ainda tem mais vídeos pelos Estados Unidos. A gente vai até a Flórida e vocês vêm junto com a gente. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nada. Segue a gente lá no Insta também, @LevFabVale, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!